Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos nós vamos trilhar por mais um trecho das Escrituras Sagradas, nessa oportunidade no Salmo 42, o Salmo dos Filhos de Coré, e vamos pensar um pouco sobre a Bíblia e a vitória sobre a depressão. É importante, antes de começarmos, lembrar a você que se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, parabéns, compartilhe com alguém e deixe o seu like se você gostou, ok? Dito isso, vamos para o texto sagrado. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E o verso 3 é especial. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Que texto tremendo! Afinal de contas, quando nós vamos passear por outros textos bíblicos, nós vamos descobrir que muitos personagens passaram por um momento que talvez você esteja passando, talvez você já tenha passado, ou até mesmo talvez você conheça alguém que esteja passando por esse momento. Por isso é importante compartilhar esse vídeo com muita gente para que essa palavra chegue como um bálsamo, como um remédio para corações e almas aflitas. Alguém chamou a depressão de o inferno particular. E antes de pensarmos na depressão como tema específico desse momento de meditação, vamos separar os termos, porque nós temos a opressão, nós temos a depressão e nós temos a possessão. E costumeiramente esses três termos são confundidos nas suas atuações, porque a opressão é aquilo que eu e você passamos indefinidamente todos os dias, somos oprimidos, sejam por hostes espirituais da maldade, seja pelas pressões da sociedade à nossa volta, seja pela necessidade de ganharmos o pão de cada dia, de pagarmos os nossos impostos, seja pela necessidade de educarmos os nossos filhos, deixarmos filhos melhores para o mundo e um mundo melhor para os nossos filhos. Então, somos oprimidos de muitas formas. E essa opressão que sofremos, naturalmente ela vai revelar-se no fim do dia como uma alma abatida, entristecida, carregada, angustiada, mas isso faz parte das vicissitudes da vida, quando o Senhor disse para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então faz parte de toda a nossa história. Agora, perceba que a diferença de opressão para depressão é muito grande, porque a depressão, aliás, assunto tema desse nosso encontro, é muito mais profundo, é como uma doença que se instala no emocional e vem para destruir mesmo, e pode ser tratada de algumas formas, e nós vamos pensar isso daqui um pouco mais. Mas diferente a opressão, a depressão, é a possessão. Possessão é quando alguém está realmente possuído por um espírito maligno, e aí as suas faculdades mentais já não agem 100%, mas em parte é o demônio quem fala por ela. Mas pensando isso, nós devemos pensar na depressão. Há 3 estágios para a depressão. O estágio ameno, quando o primeiro momento se dá o desalento, a falta de apetite, a falta de cantar uma bela canção. Aí vem o estágio mais sério, quando vem o abatimento e realmente não há mais forças para lutar contra esse momento. E aí o estágio grave, quando bate o desespero e realmente a pessoa vem a ter sintomas que são visíveis a olho nu. Aliás, falando de sintomas, devemos pensar o seguinte:
há vários sintomas que isoladamente não necessariamente são depressão, são sintomas que passamos por muitos motivos, mas juntos podem ser um sintoma de depressão grave. Então, a insônia, com cansaço extremo todos os dias e dia após dia nessa mesma condição, a apatia, pouca concentração, falta de memória, perda de apetite, cansaço crônico, indecisão para tomar atitudes, amor e afeição diminuindo gradativamente, irritabilidade, agressividade, comportamento explosivo, remorso por um passado que se perpetua, que não acaba, frustração, choro involuntário, desespero, autodepreciação, baixa autoestima. Como eu disse, cada um desses fatores de maneira isolada nos abatem no dia a dia pelas dificuldades que enfrentamos. Mas quando eles começam a volumar-se, acumular-se, somar-se uns aos outros, eles podem ser o sintoma único de uma grave depressão. E aí você vai dizer, mas isso aí não é coisa de cristão. Se você parar para pensar, o Salmo 69, por exemplo, Davi começa escrevendo dessa maneira: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. É o sintoma de alguém que já não vê mais a realidade à sua frente, está afundado. Se formos para os filhos de Corá novamente, no Salmo 88 ele diz: Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração à tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Você consegue imaginar isso? E poderíamos ir a tantos outros textos, poderíamos falar de Moisés, Números capítulo 11, versículo 10, quando ele pede a morte, de Elias, 1 Reis capítulo 19, quando ele vai à caverna e pede a morte, de Jonas no capítulo 4, quando ele novamente embaixo de uma árvore pede a morte, de Jeremias, no seu pequeno livro das Lamentações, quando ele novamente pede a morte, de Pedro em Mateus 26 e 75, quando não vê mais solução para a sua vida. O próprio Jesus chega um momento no Getsemane que ele chora e diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas veja, todos os casos bíblicos que eu citei aqui são casos que nos lembram que ato seguinte daqueles que buscaram em Deus a solução para a sua dificuldade, eles logo encontraram nesse Deus uma porta de escape, porque Ele tem uma porta de escape para nós. Porque todos esses casos, no normal humano, são casos que levam ao desespero, mas nestes casos específicos, por buscarem a Deus, o desespero cede lugar à esperança e repousa então a fé inabalável no Deus da nossa salvação. Que coisa linda! Você diz: professor, como é que eu faço para vencer a depressão? Bom, primeiro deles, compreender que necessitamos de Deus. E porque necessitamos de Deus, não podemos nos ajudar a nós mesmos sozinhos, então precisamos recorrer a Ele. O Salmo 23 é muito claro: o Senhor é o meu pastor, Ele me guia, Ele está comigo, então eu preciso dele, sem Ele nada posso. Segundo, se for de origem física, falta de hormônios, falta de vitaminas, busque tratamento médico. Se for outra causa, busque a Deus. Se for necessário, procure um conselheiro que lhe seja útil, idôneo, que seja formado, ou um psicólogo, mas busque tratamento. Terceiro, não fique sozinho, busque companhia, trabalhe, empregue o seu tempo, haja com fé,
crendo que Deus está presente mesmo nos dias de maior treva. Quarto, pare de remoer fracassos, pare de remoer as injustiças do passado. Peça perdão, perdoe e siga o seu caminho à frente, porque todos nós erramos. E por último, em quinto lugar, use a arma do louvor. Olha, quando louvamos, nós adoramos, nós oramos, nós agradecemos e nós pedimos. Se reportarmos a história de Elias, só para nós irmos já para o encerramento, qual foram os passos da sua vitória? Primeiro, descanso, dormiu, comeu. Trabalho, andou mais de 150 quilômetros no ato seguinte. Diálogo, Deus perguntou para ele na caverna, me conta aí o que é que aconteceu com você, vamos conversar, vem para fora da caverna, vamos conversar. E fé, volta para lá, teu caminho, ainda tem muita coisa para fazer, tem 7.000 fiéis que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Por isso, querido, volte à atividade, volte à vida, tem uma igreja que está orando por você, viu? E acima de tudo, continue confiando em Deus, afinal de contas Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, eu te espero no próximo vídeo.